Bom, então a gente tem a primeira questão aí, né, dessa nova aula, página 264, atividades em sala, questão 1, tá, se vocês quiserem acompanhar. E ele te diz o seguinte: em uma projeção de cinema, de modo simplificado, uma película semi-transparente contendo a imagem é iluminada e a luz transmitida passa por uma lente que projeta uma imagem ampliada. Com base nessas informações, pode-se afirmar corretamente que essa lente é... Aí ele te dá lá divergente, convergente, plana, bicôncava, né? Galera, o único tipo de lente que ele vai te permitir projetar uma imagem é uma lente convergente, né? Por quê? Porque a lente convergente ela produz imagens reais. Se ela produz uma imagem real, a gente vê, né, que essa imagem ela pode ser projetada lá numa parede, né? Então o único tipo de lente que projeta imagens é a lente convergente, tá bom? Porque ela produz uma imagem real, que é o único tipo de imagem que pode ser projetada, tá bom? Então essa é a resposta da questão. É a letra B, convergente, tá? Não se esqueçam desses princípios, que eles são muito importantes na óptica. Então, mais uma questão aqui, ela te diz o seguinte: sabe-se que o objeto fotografado por uma câmera fotográfica digital tem 20 vezes o tamanho da imagem nítida formada no sensor dessa câmera. A distância focal da câmera é de 30 milímetros. Para a resolução desse problema, considere as seguintes equações. Aí ele te dá aí as equações que a gente vai discutir daqui a pouco. Aí ele fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a distância do objeto até a câmera. Então, olha só. A gente tem uma situação aqui, como vocês podem observar, que tem um objeto que eu fiz representado por essa setinha bem aqui, e a gente tem uma câmera, né? Aí ele bate uma certa foto, ele te diz lá que esse objeto tem uma certa distância até essa câmera, e ele quer descobrir justamente, né, essa distância do objeto até a câmera. Então a distância que ele está daqui até aqui. Essa distância eu posso falar que é o D normal, né, a distância dele até o objeto, até a câmera. E eu também posso chamar de P, como a gente tem chamado durante as nossas aulas já, né? Que P é a distância do objeto até a câmera, beleza. Só que na questão ele te diz o seguinte, que essa imagem, ela tem o objeto ele tem 20 vezes o tamanho da imagem. Ou seja, a imagem é 20 vezes menor do que o objeto. Então, olha só. Pela nossa lei aqui pelo princípio dos raios luminosos, né, pela propagação dos raios luminosos, a gente sabe que o raio de luz vai sair daqui da parte de cima dessa imagem, vai passar pela lente da câmera que está bem aqui, né, na câmera, e vai formar uma imagem aqui no sensor dessa câmera, né, até aqui nesse ponto. Depois vai vir um outro raio partindo daqui de baixo e vai chegar aqui em cima. Então o que vai acontecer? Essa imagem que a gente tem aqui, ela vai ser uma imagem invertida, né? Vai ser uma imagem de cabeça para baixo. Então o aumento linear transversal, quando a gente vê, né, quantas vezes a imagem é maior ou menor do que esse objeto, a gente vai ver que esse aumento linear transversal ele é negativo. Então daquelas equações que tem aí na questão para vocês, né, as equações, a gente vai pegar primeiro essa do aumento linear transversal e ver a relação que ela tem entre P', que é a distância da imagem até a lente, e a distância do objeto aqui, o nosso P, né, até a lente, na nossa distância do objeto até a lente. Então, olha só, eu falo então que o aumento linear transversal, ou seja, quantas vezes a imagem vai ser maior ou menor do que o objeto, é igual a menos P' sobre P. É essa a relação que a gente tem. Só que na questão ele me diz que o aumento linear transversal, né, a imagem ela é 20 vezes menor do que o objeto. Então quando eu for fazer isso aqui matematicamente, eu vou ver que vai ser 1, que seria o tamanho do objeto, dividido por 20, né, já que ela é 20 vezes menor do que o objeto. E mais ainda, como ela é uma imagem invertida, esse 1 sobre 20 fica com valor negativo para indicar que é uma imagem real, né, e ela está de cabeça para baixo. Então pegando agora esse menos 1 sobre 20, a gente vai substituir aqui no lugar do A, aí vai ficar igual a quem? Menos 1 sobre 20 é igual a menos P' sobre P. Como a gente tem menos dos dois lados da equação, a gente pode cortar esse sinal de menos, né? E agora a gente faz aqui, multiplica cruzado. Então 20 vezes P' é 20 P'. E P vezes 1 é o próprio
P, como a gente pode ver bem aí. Então, a partir daqui, a gente pode determinar, né, a distância do objeto até a lente, como a gente vai ver agora nesse momento. Então, olha só. Aonde tem P', né, eu vou substituir pelo seguinte. Bem aqui. Como eu quero a distância P, né, eu tenho que saber qual é o valor dessa distância. Nesse caso aqui eu só tenho uma relação de que eu sei que 20 vezes P', né, 20 vezes a distância entre a imagem e a lente, a gente vai ver que vale P. Pela nossa equação de Gauss, né, que relaciona o foco com a distância do objeto e a distância da imagem até a lente, a gente vê que 1 sobre o foco é 1 sobre P, que o P é a distância do objeto até a lente, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até a lente. Então, olha só. A gente vai substituir esses valores bem aqui, né? Então, onde tem P, a gente vai fazer o seguinte. Esse P' bem aqui, né? Eu vou isolar ele. Então, esse P' fica sozinho. E esse 20 que está dividindo, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, P' aqui, né? Vai ser igual a P sobre 20, para a gente poder substituir nessa nossa equação bem aqui. Então, P' vale P sobre 20. 1 sobre o foco, sendo que o foco, a gente já descobriu na questão, ele te fala, né, que é de 30 milímetros. Aí isso vai ser igual a 1 sobre P, que é o que eu quero, né, a distância do objeto até a lente, e 1 sobre P', só que P' a gente acabou de ver que vale P sobre 20. Então, aqui de baixo a gente coloca P sobre 20, né? Então, beleza. Aqui nessa situação, a gente vai ver, né, que a gente tem divisão de divisão. Então, a gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Mas bora por parte. 1 sobre 30 ele continua, que a gente não pode fazer nada por enquanto. Que vai ser igual, né? Vai ser igual aqui ao nosso 1 sobre P, que também não vai poder fazer nada por enquanto. Mas, aí olha só, é 1 sobre P sobre 20. Isso é divisão de divisão. Então a gente mantém o primeiro, que seria 1, né? E multiplica pelo inverso do segundo. No caso é P sobre 20, fica 20 sobre P, como a gente está vendo bem aqui. Então, agora, dando continuidade, a gente vai ver que 1 sobre 30 vai ser igual a 1 sobre P. Esses termos aqui a gente ainda não pode fazer nada. Aí vai ser 1 vezes 20, que vai ser o próprio 20. E aqui embaixo tem 1 que a gente não consegue ver, né? Não precisa aparecer, que multiplica por P, que fica 20P bem aqui. Então, olha só, 1 sobre 30 vai ser igual a quem? Como a gente tem um denominador comum aqui, ele se repete. E 20 mais 1 é 21. Então, agora a gente pode multiplicar cruzado bem aqui. E a gente vai ver, olha só, P vezes 1 é o próprio P. E 21 vezes 30 dá 630 de cabeça para vocês. Isso daqui vai ser em milímetros, né? Porque a gente está trabalhando com essa unidade nessa questão bem aí. Então, gente, a distância desse objeto até essa lente, dessa câmera bem aqui que a gente está vendo, né? Que forma uma imagem real invertida em menor, né? Ela é de 630 milímetros, né? Essa é a distância entre o objeto e a lente nessa questão bem aí. Bom, mais uma questão aqui, ela diz o seguinte. Um projetor de slide é um dispositivo bastante usado em sala de aula e ou conferências para projetar sobre uma tela imagens ampliadas de objetos. Basicamente, um projetor é constituído de lentes convergentes. Nesse sentido, considera-se um projetor formado por apenas uma lente convergente de distância focal igual a 10 centímetros. Nesse contexto, a ampliação da imagem projetada em uma tela a 2 metros de distância do projetor é de... Então ele quer saber quantas vezes a imagem vai ser maior em relação ao objeto, né? No caso, ela sendo projetada aqui na nossa parede. Então a gente sabe que aqui dentro desse projetor tem um objeto, né? Ele precisa estar de cabeça para baixo, para que quando os raios de luzes que partem dele sair, né? Aqui nesse projetor, eles serem projetados de cabeça para cima e a gente vê, né? A imagem formada, ampliada lá e direitinho para a gente conseguir entender o que está sendo projetado. Na questão
Ele te diz que a distância entre o projetor, né, entre a lente desse projetor, no caso, e a imagem que está sendo formada, ela é de 2 metros. Então a gente sabe que a distância entre a imagem e a lente é de 2 metros. Mas a gente não sabe a distância entre o objeto e a lente desse projetor, bem aqui, por exemplo, né? Mas ele quer saber, na verdade, quantas vezes essa imagem, como a gente está vendo bem aqui, que está saindo invertida em relação ao objeto, né, vai ser maior do que o próprio objeto. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte: se ele quer o fator de ampliação, né, quer saber quantas vezes ela é maior, a gente tem que trabalhar com a equação do aumento linear transversal, que ele me diz, né, que tem essas relações aqui, menos P' sobre P, né, ou seja, menos a distância da imagem até a lente, dividido pela distância do objeto até a lente. A gente também tem a relação do tamanho do objeto e o tamanho da imagem, e por fim a gente tem a relação do foco sobre o foco menos a distância do objeto até a imagem. Então eu posso descobrir através desses fatores bem aqui. Só que a gente não tem o tamanho do objeto nem o tamanho da imagem aqui. Então essa parte aqui da equação a gente pode cancelar. A gente pode achar por essa equação aqui ou por essa. Só que o que a gente está vendo é que a gente não tem o tamanho, né, a distância, desculpa, do objeto até a lente. Então, como nessas duas equações a gente tem a distância do objeto até a lente, a gente precisa primeiro achar ela para a gente poder voltar aqui nessa equação e resolver a nossa questão. Então, bora lá. Pela equação de Gauss, eu sei que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto até a lente, mais 1 sobre a distância da imagem até essa lente. Então, bora lá resolver. Olha só, 1 sobre o foco, né? O foco na questão, ele me diz que é de 0... Só um minuto que eu vou achar aqui. Ele é de 10 centímetros, na verdade, né? Só que nessa questão aqui, a gente vai estar trabalhando com a unidade de metros, né? Então, a gente tem que transformar esse 10 centímetros para metros. Nesse caso é muito simples, é só pegar esse 10 e dividir por 100, né? Aí vai dar o valor aí pra gente. Então é 1 sobre 0,1, né? 0,1 metros ou 10 centímetros. Já que a gente está trabalhando com metros aqui nessa questão, nesse caso. A equação aqui continua, né? 1 sobre P, que é o que eu quero, a distância do objeto até a lente, mais 1, olha só, sobre P', que é a distância da imagem até essa lente bem aqui, que eu sei que é de 2 metros, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vai isolar esse cara bem aqui e passar esse 1 sobre 2 que está somando, dividindo, subtraindo para o outro lado, desculpa. 1 sobre P, ou seja, 1 sobre a distância do objeto até a lente, é igual a 1 sobre 0,1, que já estava lá no outro lado, né? E agora menos, porque esse cara estava positivo, quando ele passa para o outro lado, negativo. 1 sobre 2, né? Então, bora lá. Então, 1 sobre P, que é o que eu quero, e a gente não pode fazer nada ainda com ele, né? É igual a 1 sobre 0,1, 1 sobre 2. Gente, 1 sobre 0,1 é a mesma coisa que 10, tá? Se tu pegar aí na tua calculadora e dividir 1 dividido para 0,1, vai dar 10. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, né? É meio. Então, nessa relação aqui, a gente vai ver que 1 sobre P é igual a 10 menos meio. 10 menos meio é 9,5, né? É 9,5, como a gente está vendo bem aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar cruzado. 9,5 eu multiplico com P, esse 1 eu multiplico com 1, que não está aparecendo bem aqui, né? Então, olha só a relação que vai ter. Que 9,5P vai ser igual a 1, né? Já que está multiplicando com 1 que não aparece, e 1 vezes 1 é o próprio 1. Nesse caso bem aqui, a distância do objeto até a lente, né, vai ser igual a quem? Esse 9,5 aqui está multiplicando, ele passa dividindo a 1 sobre 9,5. Beleza, então eu acabei de descobrir a distância do objeto até a lente. Agora eu posso substituir aqui na minha equação e achar aí quantas vezes a imagem vai ser maior ou menor que esse objeto. Então bora lá. O aumento linear transversal, que é o que eu quero, depende da distância da imagem até a lente e da distância do objeto até a lente, que a gente acabou de descobrir bem aqui. Então, menos a distância da imagem até a lente é 2,
E a distância do objeto até a lente é 1 sobre 9,5. Divisão de divisão, gente. Divisão de frações, né? Então a gente vai ver que A vai ser igual a quem? Menos 2. Por quê? Porque eu mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Quem é o segundo é 1 sobre 9,5. E quem é o inverso de 1 sobre 9,5? É 9,5 sobre 1. Tá bom, gente? Então o que a gente vai fazer agora? Vai multiplicar. Então o aumento linear transversal, né? Quantas vezes essa imagem vai ser maior ou menor do que o objeto lá? Vai ser 2 vezes 9,5. Lembrando que é negativo, né? Então vai ser menos 2 vezes 9,5, de cabeça aqui para vocês, é 19. 1 que multiplica 1 bem aqui é 1. Como esse 1 que está aqui de baixo não precisa aparecer necessariamente, a gente vê que o aumento linear transversal, né, é 19, né? 19 vezes. Então essa imagem que está sendo mostrada para a gente bem aqui, como a gente consegue ver, né, ela é 19 vezes maior do que esse objeto que está aqui dentro do projetor de imagens, né? Então, só para terminar, também é coerente o sinal de negativo. Significa que essa imagem, em relação ao objeto, ela está invertida. Por quê? Porque o objeto aponta de cima para baixo e a imagem está sendo apontada de baixo para cima, né? Ela está invertida de cabeça para baixo. E como a gente sabe, como a imagem projetada, que é uma imagem real, sempre fica invertida, né? Então, basicamente é isso aí, gente. É essa a questão. Então, mais uma questão aqui, a quarta, ele te diz o seguinte: a lupa é um instrumento óptico conhecido popularmente por lente de aumento, mas também denominada microscópio simples. Ele consiste em uma lente, aí fica a primeira indagação: qual o tipo de lente que forma a lupa? Olha, quando a gente pega a lupa e coloca ela exposta ao sol e aponta para algum lugar, a gente vê que fica uma parte bem clarinha assim, né? Como se fosse redondinho, que nem eu estou fazendo bem aqui, só que bem claro, né? Com os raios de luzes. Então todos os raios de luzes que estão vindo de todas as partes aqui, né? Por essa lupa, a gente está vendo, né, que quando passa por essa lente, eles acabam se concentrando em um único ponto, né? Esse tipo de lente que concentra os raios de luzes em um único ponto, a gente chama de lente convergente, né? Por quê? Porque todos os raios de luzes estão convergindo, ou seja, estão sendo apontados para o mesmo ponto, né? Como a gente está vendo bem aqui. Então a primeira indagação aí ela é respondida como convergente, né? A lente da lupa ela é uma lente convergente. Beleza. Aí ele continua aí e te fala o seguinte: de pequena distância focal, né? E para ser utilizada com o seu fim específico, que é o quê? De aumentar a imagem do objeto que a gente vai ver, né? A gente usa a lupa para aumentar o tamanho do objeto que a gente está vendo e a gente poder ver ele com mais clareza, né? Por meio dela deverá ser colocado sobre o eixo principal entre o seu aí fica outra indagação, né, gente? Então olha só, ele te pergunta aonde é que o objeto tem que ficar para poder formar uma imagem ampliada dele, né? Então a gente estudou em sala de aula, né? Mas lembrando mais uma vez que para que um objeto, quando colocado em frente a uma lente convergente, ele possa dar uma imagem ampliada virtual e direita, que é o que a gente quer, né? Quando a gente quer ampliar um objeto, e especificamente aqui nessa lente, né, ele tem que ficar entre o foco e o centro óptico, ou seja, entre o foco e a lente aqui do nosso estudo. Então, como é que vai funcionar o fator de ampliação? Olha só, o raio de luz vai vir bem aqui, né, paralelo, como ele vem em paralelo, ele sai em direção ao foco. Eu posso pegar um outro raio de luz aqui que vem pelo vértice, né, a gente sabe que ele vai passar direito, e olhando bem aqui, a gente vê, né, que esses raios de luzes desse lado aqui, eles não se convergem, eles não estão se encontrando. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com o prolongamento desses raios de luzes, né? Então eu pego aqui, prolongo esse raio que veio pelo foco, ele vai embora bem aqui, e eu tenho aquele raio de luz aqui que passa pelo vértice. E eu vejo que eles se encontram bem aqui no meu prolongamento, né? Então olha só, eu tenho uma seta grandona aqui em relação ao objeto. Então olha só, a imagem que a gente tem formada do objeto, né? Ela é maior, ela é direita e ela é virtual, porque a gente teve que trabalhar com o prolongamento dos raios de luzes. E é esse o principal objetivo que a gente quer aqui na nossa
na nossa lupa, né? Então, para que eu tivesse essa imagem bem aqui, que é a imagem ampliada, que é o principal foco, o principal objetivo da lupa, né? Eu tenho que colocar o objeto entre o foco e o centro óptico. E aí te responde essas duas outras lacunas que tem nessa questão, né? Então, a lente da lupa, ela é uma lente convergente e a gente tem que colocar, né, o nosso objeto entre o centro óptico, ou seja, entre a lente e o foco principal, né, dessa própria lente que a gente tem bem aqui. Então é assim que a gente forma a imagem, e é essa a resposta aí para vocês, a letra A. Bom, então mais uma questão aqui a gente tem, aí ele te fala o seguinte: para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente, funcionando como lupa. Mantendo a lente na posição vertical e parada a 3 cm da folha, ele vê uma imagem virtual ampliada 2,5 vezes, né, 2,5 vezes maior do que o objeto. Então, considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância focal em centímetros da lente utilizada pelo estudante é igual a... Então, olha só, aqui nessa questão ele quer descobrir, né, o foco dessa lente. A gente sabe que ele tem uma certa folhinha bem aqui, e aí quando os raios de luzes convergem, passam aqui pela lente, né, a gente vê que eles não vão se encontrar nesse lado. Então a gente trabalha com o prolongamento dos raios de luzes para ver onde a imagem vai ser formada. Aí ela dá uma imagem dessa folha bem aqui. Então olha só, o objeto é esse, né? Essa é a folha real e essa daqui é a imagem da folha que ele está vendo, que é uma imagem bem grandona, semelhante ao que vocês estão vendo aí no livro de vocês. Eu sei que a distância entre a folha e a lente, ela é de 3 centímetros, né? E eu sei que essa folha aqui, ela tem 2,5 vezes o tamanho dessa daqui. Então ela é 2,5 vezes maior do que a folha de verdade, né? A imagem que ele está vendo é 2,5 vezes maior do que a folha de verdade. Então ele quer saber, na verdade, a distância focal bem aí nessa questão. Gente, pela equação do nosso aumento linear transversal, a gente pode ver, né, que ele é igual a menos P' sobre P. A gente também pode considerar o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. E por fim a gente pode considerar, né, o foco sobre o foco menos a distância do objeto até a imagem. Nessa questão aqui, olha, nessa primeira parte, né, nessa primeira equação aqui que a gente pode ver, o aumento linear transversal, ele está relacionado com a distância da imagem, essa imagem aqui até a lente, e a distância do objeto até a lente. A gente tem a distância do objeto até a lente, mas a gente não tem a distância da imagem até essa lente bem aqui, ele só dá a distância do objeto até a lente. A gente até pode achar a distância do objeto até a lente, mas nesse caso não é necessário, porque a gente vai usar uma equação aqui que vai facilitar bastante a nossa vida, mas é importante que vocês saibam interpretar isso daqui. E é o tamanho da imagem, ou seja, a distância dela até aqui. O tamanho que essa imagem tem, né? E O é o tamanho do objeto. Só que a gente não tem nenhuma dessas informações. Eu não sei quantos centímetros é o tamanho da folha que ele vê, né, como imagem, e nem quantos centímetros é o tamanho da folha real. Então essa parte aqui da equação também é cortada. Se a gente prestar atenção aqui, olha, na questão eu quero o foco. Beleza, eu tenho o foco aqui nessa equação, eu posso descobrir ele, portanto. Mas eu também tenho P, que é a distância do objeto até a lente. E olha só, a distância do objeto até a lente é de 3 centímetros, ele me dá na questão bem aqui. Por fim, eu tenho também, né, o aumento linear transversal, que eu já sei que é 2,5, né, na questão que ele dá pra gente. Então eu posso fazer essa questão assim, dessa forma. O aumento linear transversal é o foco sobre o foco, menos a distância do objeto até a lupa, né, a lente. Então olha só, o aumento linear transversal eu sei que é 2,5. Isso vai ser igual ao foco, que é o que eu quero descobrir, menos a distância do objeto até a lente, que é de 3 centímetros. Então o que a gente vai fazer aqui? Nesse caso a gente pode multiplicar cruzado. 2,5 que vai multiplicar tudo isso, né? Aqui então vai multiplicar F menos 3 e vai ser igual ao foco, que vai multiplicar com 1 bem aqui, como é 1, ele não precisa aparecer na nossa conta. Então vou multiplicar 2,5 com esse cara e 2,5 com esse cara. 2,5 vezes F, né? Só para colocar aqui o nosso foco logo. 2,5 vezes F é 2,5 F. 2,5 vezes 3, de cabeça aqui para vocês, meus queridos, vai dar 7,5. Como a gente tem um sinal de negativo aqui, a gente não pode esquecer dele, né? Então é menos 7,5.
Então, continuando a nossa equação, eu vou trazer para cá. A gente vê, né, que o foco, vou reescrever o que tem ali, o foco é igual a 2,5 vezes o foco menos 7,5. Beleza. Eu vou pegar esse 2,5 que ele está somando bem aqui, né? Ele está positivo, na verdade, e eu vou passar para o outro lado e ele vai passar negativo. Então, olha só, a gente vai ter o foco que já estava desse lado e esse 2,5 que estava somando, ele passa subtraindo. Então, fica menos 2,5 F, que vai ser igual a quem sobrou lá do outro lado, que é menos 7,5. Beleza. Aqui na frente a gente tem um 1, mas ele não aparece, né? E aqui a gente tem 2,5. 2,5 menos 1 é igual a 1,5, né? 1,5. Então essa soma aqui vai dar 1,5 negativo, né? Porque repete o sinal do maior, é menos 2,5, né? Que vai ser igual ao nosso foco, que vai ser igual a menos 7,5. Por fim, o nosso foco vai ser igual a quem? Esse menos 1,5 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ser 1,5 que vai... 7,5 que vai dividir, né, por 1,5. Nesse caso, o nosso foco bem aqui, de cabeça, a gente vai dar 5, né? A gente vai ter um foco de 5 centímetros, porque a gente está trabalhando com a unidade de centímetros, né? Então, fazendo toda essa relação bem aqui, a gente chega no valor de 5 centímetros. E é essa, né, a distância do nosso foco. Então, a distância da lente até o foco dela é de 5 centímetros. A última questão de hoje, né, ela te diz o seguinte. A utilização da luneta astronômica de Galileu auxiliou a construção de uma nova visão do universo. Esse instrumento óptico, composto por duas lentes, objetiva e ocular, está representada no esquema a seguir. Aí vocês têm bem melhor representada aí no livro de vocês. Aí ele te diz o seguinte: considere as observações, né? A observação de um objeto no infinito por meio de uma luneta astronômica de Galileu. Nesse caso, as imagens do objeto formada pelas lentes objetiva e ocular são respectivamente, né? Então, olha só. Como a gente viu na aula, a gente vai ter duas lentes aqui formando o nosso microscópio. Uma que a gente chama de objetiva, que ela aponta para o nosso objeto, por isso que ela é chamada de objetiva. E a lente ocular, que é aquela que fica voltada para o nosso olho, onde a gente coloca o olho e enxerga a imagem. Então essa lente bem aqui vai formar um tipo de imagem e essa outra lente aqui também vai formar um outro tipo de imagem. Na questão ele quer saber exatamente qual tipo de imagem que essas duas lentes vão formar. Então, como ele também te diz na questão, e isso é o que a gente viu na aula também, né, que o telescópio ele tem a função de apontar para objetos que estão muito distantes, e a gente pode considerar até objetos que estão no infinito, ou seja, uma distância muito longa, né, muito grande, por isso que eu coloquei o símbolo do infinito, e a gente consegue focar eles e fazer a imagem dele lá bem distante, né? Então é essa a ideia aí do nosso telescópio. Então, como a gente pode ver bem aqui, um objeto que está no infinito, né, os raios de luz dele, por estarem muito longe da gente, a gente vê que eles chegam quase que paralelos um ao outro, né? Então, a gente vê que chega um raio de luz por aqui, outro raio de luz por aqui, por exemplo, né? Eles passam pela nossa lente. Aí, quando eles passam pela nossa lente, a gente vê, né, que ele vai formar uma imagem bem aqui onde eles vão se cruzar, né? Um vem de um lado, o outro vem do outro. Aí eles têm aí um certo desvio e tudo mais, né? Como a gente viu, respeitando a lei dos raios luminosos, né? A lei dos raios notáveis. E a gente vê bem aqui que aonde eles se encontram, né? Vamos ter a formação de uma pequena imagem. Então, olha só, a lente objetiva pega os raios de luz que estão vindo lá do infinito e cruza eles quando esses raios de luz passam por ela e forma uma certa imagem bem aqui. E a gente vê, né, que essa imagem ela está de cabeça para baixo e ela foi formada, né, também aqui pelo nosso cruzamento dos raios de luzes. Efetivamente eles se encontraram bem aqui, né? Então, gente, qual é a característica dessa imagem que é formada pela lente objetiva? Olha, ela é uma imagem real, né? Por quê? Porque ela foi formada pelos raios de luzes se encontrando efetivamente, né? Se cruzando. Ela é uma imagem invertida, porque ela está de cabeça para baixo em relação ao nosso objeto. E por fim, gente, ela é uma imagem real, né? Ela é menor.
ela é menor do que o nosso objeto. A gente sabe que, por exemplo, um planeta ele é gigantesco, mas quando a gente vê ali no telescópio, a gente vê só uma bolinha, né, pequena, mas a gente chega a ver com alguns detalhes. Então, em relação ao objeto que a gente está focando, é uma imagem menor, né? Então, essas são as características aí da imagem formada pela lente objetiva. O objeto ele é real, né? Ele é invertido e ele é menor do que o objeto, tá? A lente objetiva forma isso. E a lente ocular? Ela forma que tipo de imagem? Então, olha só, aqui a gente tem já a primeira imagem sendo formada, né? E a partir dessa imagem a gente vai formar uma outra, né? Aqui nessa lente. Como é que isso vai funcionar? Essa imagem vai servir de objeto para essa lente. Então, a gente pega um raio de luz que vem paralelo, bem aqui, ele sai, né? Pelo foco, como a gente sabe. Se a gente pegar um raio de luz que vem pelo vértice, né, ele passa reto aqui e não sofre desvio. Esses dois raios de luz bem aqui, eles não estão se encontrando. Se eles não se encontram, ele não vai formar a imagem desse lado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com o prolongamento desse raio de luz, né? Tanto esse daqui, quanto esse daqui, que foram os dois raios de luz que eu trabalhei. E eu vi que eles estão se cruzando bem aqui, o prolongamento desses raios de luz, né? Então, eu vou ter uma imagem formada bem grandona e bem aqui atrás do meu objeto. Então, olha só. Quais são as características formadas por essa imagem aqui pela lente ocular, né? Então, olha só. A imagem, ela é virtual. Por quê? Porque a gente não conseguiu cruzar os raios de luzes aqui. A gente teve que trabalhar com o prolongamento deles para cá para trás. Então, ela é uma imagem virtual. Ela é uma imagem direita, porque se vocês prestarem atenção, o objeto que serviu para a gente formar essa imagem, ele aponta de cima para baixo. E a nossa imagem aponta de cima para baixo também. Ela não está de cabeça para baixo em relação ao objeto, né? Ela estaria invertida, por exemplo, se ela estivesse apontando de baixo para cima. Mas ela aponta de cima para baixo, igual o objeto aponta de cima para baixo. Então ela é uma imagem, né, direita, porque ela não está invertida em relação ao objeto. E por fim, né, essa imagem aqui, a gente vê que é uma seta gigantesca e a seta do objeto é uma seta bem pequena. Então a gente está vendo que essa imagem aqui ela foi ampliada. Então ela é uma imagem maior que o objeto. São essas as características das imagens formadas pela lente objetiva e pela lente ocular. Então na nossa questão aí a gente vê que a letra B, né, que ele diz que é uma imagem real e invertida para a lente formada pela imagem, formada pela lente objetiva, e ela é uma imagem virtual direita formada pela lente ocular, né? E a gente ainda tem aqui a parte de ser menor, quando é a lente objetiva, né? Vai dar uma imagem menor do que o objeto, e maior em relação à lente ocular aqui, né? O objeto. Então é isso, galera.